Ok, pessoal, nesse ponto nós já temos o nosso projeto criado lá no GitHub e já vinculamos o nosso repositório remoto no GitHub com o nosso repositório local, tá? E nós também já vinculamos, né, a branch aqui, a master local com a master na origem, né, que a origem é o nosso repositório remoto, tá? Então nós fizemos isso utilizando esse flag u. Como eu falei, esse comando ele só é necessário a primeira vez para a gente fazer esse vínculo. As próximas vezes a gente não vai mais precisar fazer neste repositório, ok? Bom, muito bom. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar a editar alguns arquivos aqui nesse meu repositório local, só que agora eu vou utilizar o Visual Studio Code, tá? Então, eu espero que você já tenha instalado aí o Visual Studio Code. Se não instalou, é basicamente fazer download, abrir o executável aqui no Windows, tá? Clicar em Next, 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 até finalizar. A única coisa que é interessante notar é que dentre as opções na instalação, existe um checkbox, já vem checado por padrão, para acrescentar uma variável de sistema, uma variável, um path lá no sistema, tá? Então você deixa marcada essa opção, porque daí a gente vai conseguir abrir o Visual Studio Code a partir do nosso terminal, tá? Provavelmente você vai precisar restartar sua máquina para conseguir fazer isso, tá? Para que ele possa recarregar as variáveis de sistema, mas se não funcionar, não tem problema nenhum. Abre o Visual Studio Code e vai lá no menu File, Open Folder, alguma coisa do tipo, tá bom? Aqui no meu caso, eu vou mostrar como que eu consigo abrir o Visual Studio Code através do terminal. Então, estou no meu diretório First Repo Remote, code, espaço, ponto, tá? Lembra, esse ponto é o diretório atual, no caso First Repo Remote, ou seja, ele vai abrir o Visual Studio apontando para esse diretório. Ok, o projeto está aberto, então eu estou vendo aqui First Repo Remote, né? Eu já tenho aqui o meu arquivo readme.md, deixa eu fechar esse welcome, já fechou ali. Maravilha, então eu tenho aqui o readme.md, isso aqui foi o que a gente pediu para escrever lá através do comando echo lá no terminal, né? E o que seria esse hashtag, essa extensão MD? Galera, extensão MD é Markdown, tá? É uma forma de escrever códigos sem precisar abrir e fechar tag e tudo mais. Eu tenho alguns caracteres especiais aí que vão transformar, por exemplo, isso aqui num H1, ou, por exemplo, se eu quiser um H2, só para demonstrar aqui, H2, se eu quiser parágrafo, simplesmente eu vou digitando aqui, parágrafo, tá? Então, eu simplesmente vou digitando sem me preocupar tanto com as tags e ele vai virar as tags no final das contas. Eu posso até mesmo dar uma olhada nesta visualização e como está ficando, clicando nesse botão do meio aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Olha só, esse botão aqui, ok? Vou clicar nele só para a gente ter uma ideia. Aqui ele vai me dar um preview. Então, H1, H2, parágrafo e por aí vai, tá bom? Existem mais uma série de coisas que eu posso fazer com Markdown, mas por hora é o que a gente vai utilizar, tá bom? Vou apagar esse cara daqui. Ok. Muito bom. O que eu vou fazer? Deixa eu fechar esse aqui agora. O que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho aqui no meu Visual Studio Code uma série de plugins já instalados, tá? Mas eu desabilitei esses caras para a gente ir instalando à medida que a gente for necessitando, tá bom? Então, só para a gente entender o que eu estou falando, ó, aqui nesse botão aqui no canto esquerdo, eu tenho Extensions, tá? Se eu clicar nesse cara, olha só, eu tenho uma série de plugins aqui instalado, temas e por aí vai, tá? Aliás, a gente já pode instalar um tema, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho dois temas bem interessantes. Material Design. Desculpe, não é Material Design não, é Material Icon, é esse cara aqui, ó. Material Icon Theme, vou clicar nele, ele vai abrir aqui do lado, tá? Então, olha só que interessante, ele vai me mostrar com esses ícones, né? Ao lado dos arquivos, tá? Ao lado de cada um dos arquivos. Então, olha que interessante. Eu estou com ele desabilitado. No meu caso aqui, eu só vou habilitar. Você vai clicar em Install nesse botão, tá? Aliás, o meu já está habilitado, né? Então, provavelmente, se eu vier aqui, criar um arquivo novo aqui, JS, por exemplo. Deixa eu fazer um teste. JS, tá lá. Olha só o íconezinho ali, vou aumentar o zoom.
Bacana? Esse cara aqui. Isso aqui é por causa do tema, tá bom? Vou apagar esse cara, não precisamos dele. Muito bom. Então, material icon theme é interessante que você instale. Então, só relembrando aqui, clica nesse botãozinho aqui de baixo, procura material icon e dá um install, ok? Provavelmente ele vai precisar recarregar, abrir e fechar novamente o Visual Studio Code. Você clica lá para dar um reload, ele já vai fazer tudo automaticamente, tá bom? Bom, muito bom. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho os arquivos, tá? Tenho meus arquivos. Eu tenho aqui também um botãozinho para trabalhar com o GitHub aqui, se eu quiser trabalhar por aqui. Mas o que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu quero mostrar que a gente pode, dentro do Visual Studio Code, trabalhar com o terminal. Então, para isso, eu vou vir aqui, View, Terminal, em algum lugar aqui. Aqui, ó. O atalho é Ctrl e essa aspa aqui, né? Fica ao lado do número 1, lá no canto superior esquerdo, tá? Então, eu vou clicar nesse cara. Deixa eu fechar essa página aqui. Muito bem. Então, aqui, ele já vai me mostrar o terminal, tá? E repara, eu estou utilizando, ó, vou aumentar o zoom, eu estou utilizando o Bash, tá? Se não tiver habilitado aqui o Bash, provavelmente, pode ser que esteja usando o CMD. No meu caso, ele não está nem mostrando o CMD. Mas se o seu tiver CMD, por favor, mude para Bash, tá bom? Muito bem. Então, o meu aqui já está utilizando um Bash. E aí eu posso escrever normalmente, como eu faria lá no nosso terminal comum, tá bom? Ó, git branch master, não tem nada para comitar e por aí vai, tá bom? Vamos criar de cara aqui, ó, mkdir. Eu vou criar uma pasta source, tá? src. Vou entrar na pasta source e vou criar um arquivo novo aqui, touch index.html, tá? Muito bom, criou aqui, estou com o meu arquivo HTML aqui, posso fechar o terminal agora. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar uma estrutura padrão de um HTML, tá? O Visual Studio Code, ele já vem com o Emmet habilitado, tá bom? Então, para quem não sabe o que é o Emmet, é uma forma de escrever tags de uma maneira mais rápida, tá? Então, aqui no Visual Studio Code, se eu digitar exclamação e der o tab, olha só, ele já preenche toda a estrutura ali para mim, já montadinha. Só vou trocar aqui para PTBR, se for o caso, né? Muito bom, Initial Scale, maravilha. O que eu vou fazer aqui é, basicamente, colocar um título qualquer aqui, um H1, aqui, H1 Tab. Vou digitar título principal. Salvei. E aí, o que está acontecendo aqui? Ó? Repara que aqui ao lado eu tenho uma letra U, tá? E olha só que interessante. Deixa eu voltar para cá, só um minutinho. Ok. Some, eu queria que ele... Ah, não deu para mostrar, mas ok. Vamos lá, olha só. Repara que ali ao lado ele está escrito untracked, tá? Ou seja, eu acrescentei o arquivo, mas esse arquivo ainda não está sendo visualizado pelo Git, né? Tanto é que se eu fizer Ctrl aspa, né? Eu vim aqui, git status. Tá lá. Eu tenho aqui untracked file. Colocou o diretório atual. Ah, sim, é porque eu estou no diretório source, né? Deixa eu dar um cd ponto aqui. Agora sim, git status. Tá lá, esse diretório aqui, tá bom? Se eu acrescentar esse diretório, eu posso já fazer o commit, tá? Então vamos lá, vou vir aqui, git, aqui no terminal, git add ponto, git commit m de mensagem, incluir index, sei lá, tá? Index.html, desse jeito. Comitei. Bom, então eu estou com o meu arquivo aqui. Ah, eu não tinha salvado, galera, desculpa, vamos lá. Ah, foi bom acontecer isso, né? Se vocês repararem, olha só, eu tenho aqui, ó, git diff. Ele está me mostrando aqui, ó, 12 inserções, ou seja, 12 linhas que foram incluídas nesse arquivo, tá? Só que esse arquivo, ele ainda não está comitado. Olha só, git status.
ok? Não tem nenhuma diferença não, ele já estava salvo, tá? Então não tem nenhum problema. O que ele está falando aqui para mim? Para eu colocar o comando git push, ou seja, o git push é para levar essas alterações lá para o nosso GitHub. Se eu olhar aqui no GitHub, deixa eu abrir ele aqui, opa, aqui. Se eu der o F5, olha só. Olha lá, eu tenho o meu readme.md, mas eu não tenho o meu diretório src. Então, vamos lá. Voltando aqui, git push, tá? Então, lembre, da primeira vez eu utilizei o "-u", agora eu não preciso mais. Por padrão, ele já vai para o master, tá? Vou dar um enter aqui. Se pedir, galera, pode ser que no seu caso aí, peça um usuário e senha, tá? Se pedir, é só digitar o usuário e senha do seu GitHub, tá bom? Não tem problema, é só digitar a senha lá. No meu não precisou digitar, eu já mostro o porquê, tá bom? Bom, então tá lá. E um outro detalhe é que talvez, no seu caso, peça também só uma vez. Depois não peça mais esse usuário e senha, tá bom? Só a primeira vez, depois não peça mais. Por que isso acontece, pessoal? Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, ó. Git config global list. Eu quero ver todas as minhas configurações globais do GitHub, tá bom? Tá lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não está aqui. Então, deixa eu colocar sem o global. Sim, muito bem. Repara o seguinte aqui, ó. Aqui, ó. É isso que eu queria, ó. Credential Helper Manager. O que isso significa? No Windows, ele tem esse gerenciador aqui de credenciais, tá? Então, quando a gente instalou o Git, uma das opções lá naquele nosso Next, uma das opções era deixar que o Windows tomasse conta disso pra gente. E o padrão, ele vem marcado como default, tá bom? Então, na instalação, a gente marcou, ó, pode deixar o Windows tomar conta dessa senha pra gente. E aí o que acontece? No Windows foi criado uma credencial com a nossa senha. Isso depois da primeira vez, tá? Se o seu não tiver assim, dê uma olhada nesse cara aqui, ó. Esse cara tem que estar como manager. Isso no Windows, tá? Em outros sistemas tem que ver como é que é feito esse gerenciamento aí de acesso, tá bom? Aqui no terminal, quando aparecer esses dois pontos, essa barrinha aqui, você pode ir dando Enter, tá? Ele vai pulando, ó, ele vai indo para frente aqui, até que chega no end, tá? Quando chegar no end, galera, foi bom ter falado isso porque pode até travar seu terminal, tá? Mas quando chegar no end, aperta a letra Q do teclado, tá? Então, letra Q de queijo, tá lá, finalizou, tá bom? Muito bem. Então, feito o nosso push, provavelmente, se eu der um F5 aqui, tá lá, temos o src e vamos dar uma olhadinha ver se o nosso index está perfeito, olha só, tá certinho o nosso index ali, tá bom? Agora, digamos que esse meu repositório tem mais de uma pessoa que toma conta dele, tá? Então, digamos que eu tenha duas pessoas na mesma equipe trabalhando nesse meu repositório, tá? Aí, uma boa prática é sempre antes da gente começar a trabalhar com o nosso projeto, no GitHub existe o comando git pull, tá? Ou git fetch também, tá? Mas por hora eu vou mostrar o git pull, depois eu falo a diferença entre eles, tá? Então, git push pega os meus arquivos que estão na minha máquina e empurra para o repositório remoto, no caso a gente está usando o GitHub, tá? E o git pull é o caminho inverso, pega os arquivos que estão no meu repositório remoto, traz para minha máquina local. No nosso caso, não vai ter nenhum arquivo, né? Ó, tudo já está atualizado, tá? Porque só tem o meu usuário trabalhando, então não tem como ele trazer outros arquivos, tá? Mas se você estiver trabalhando em equipe, outras pessoas que estejam contribuindo com esse seu projeto, esse comando é bastante útil, git pull, legal? Bom, no próximo vídeo a gente continua. Até lá!